Paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes inscritos aí em meu canal, amém? Irmãos, gostaria de deixar aqui uma breve mensagem para os irmãos, né? Eu estou aqui no meu local de trabalho, como os irmãos sabem, né? Estou exercendo dupla função, trabalho aqui na mercearia e tem a marcenaria no fundo da minha loja, né? Por isso que eu estou sem aliança aqui, amém? Então, igreja, deixa eu estar falando com os irmãos aqui. Eu gostaria de trazer uma meditação para a igreja, que ontem, irmãos, o Senhor falou tremendamente comigo ali, né? Ontem à noite, estava ali meditando na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus falou comigo tremendamente. Irmãos, é maravilhoso. A palavra de Deus se cumpre todos os dias. Se nós meditarmos lá em Salmos capítulo 1, a qual a palavra de Deus fala assim: bem-aventurado é o homem, né, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a Bíblia fala assim, repetindo, bem-aventurado é o varão que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda segundo os conselhos do ímpio, pois estes são como árvores frutíferas plantadas próximo aos ribeiros de água cristalina e que dão fruto na sua estação própria. Então, bem-aventurado significa feliz, ou seja, feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a criança, feliz é o jovem, feliz é o ancião, feliz é o ser vivente, o ser humano que tem prazer na lei do Senhor. Qual lei que o Senhor Jesus está falando? A palavra. Sabemos bem que a lei, né, irmãos, eram palavras que Deus tinha escrevido nas tábuas, que agora é a própria palavra de Deus. Então, em outras palavras, a Bíblia quer dizer bem-aventurado, ou seja, feliz são aqueles que têm prazer em examinar as Escrituras. E é por isso que o Senhor Jesus falou, o povo perece por não examinar as Escrituras. Ou seja, o povo sofre por não examinar as Escrituras. Tem pessoas se desviando, tem pessoas parando, tem pessoas deprimidas, tem pessoas que não saem mais de casa, estão trancafiadas, não congregam mais, porque não examinam as Escrituras, não medita. Lê, mas não medita. E a Bíblia fala, bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, você lê uma passagem bíblica e fica refletindo nela. Você ouve uma pregação e fica meditando nela. Então, eu estava passando por uma situação, né, irmãos, e ainda estou. Por exemplo, na igreja que eu congrego, eu não estou tendo mais assim, oportunidade para estar pregando. Apesar que estávamos de quarentena, mas um pouco antes da quarentena, o culto qual eu era responsável me foi tirado. E o que acontece, irmãos? Porque Deus sabe o motivo. Eu imagino, mas Deus tem a certeza qual é o motivo. Então, o que acontece? Eu não fiquei triste, eu não fiquei chateado, né? Eu não fiquei deprimido, eu não pensei em sair da igreja, eu não faltei de culto, eu não pirracei, né, os meus líderes, porque tem muitas pessoas que, assim, se ele é responsável de um culto de sábado e é tirado daquele culto de sábado, aquela pessoa fica deprimida, sai da igreja, pede carta, desvia, volta para o mundo. Então, é porque são pessoas que não são bem-aventuradas, são pessoas que não são felizes. São pessoas que a felicidade delas não está em meditar na palavra de Deus. Tem pessoas que a felicidade dela não está em ter o Espírito Santo. A felicidade dela está em pregar. A felicidade dela está em comandar, em liderar. A felicidade dela está em seu destaque da igreja, do bairro, da família. Então essas pessoas vão ser infelizes, frustradas. A Bíblia fala que feliz é o homem que tem prazer na palavra de Deus e na sua palavra medita de dia e de noite. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós não ficamos deprimidos, nós não ficamos cabisbaixo, nós não se sentimos ofendidos por retaliações de Satanás e seus demônios, ou até mesmo por retaliações do homem. Porque muitos não têm mais prazer em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores e seguiriam doutrinas de demônios, igreja. Você já parou para pensar nisso? Os homens, a Bíblia fala que nos últimos dias os homens iam dar ouvido a espíritos enganadores e iam seguir doutrinas de demônios.
Lá em 2 Timóteo 4, versículo 3, a seguir, o apóstolo fala que por não suportar a sã doutrina do Senhor, os homens amontoariam para si mestres e doutores que pregam segundo as suas próprias concupiscências. Por exemplo, se o irmão Márcio prega sã doutrina, se o irmão Márcio prega convenção, se o irmão Márcio prega o reino dos céus, se o irmão Márcio foca em salvação de alma e as pessoas querem ouvir palavras de prosperidade, restauração de casamento, de cura de enfermidades, eles vão fazer o que? Eles vão procurar um meio de eliminar o irmão Márcio e colocar no lugar do irmão Márcio alguém que vai falar o que ele quer ouvir e não o que ele precisa de ouvir. Simples assim. Então, para nós entender melhor por que no nosso meio tem pessoas que se aborrecem com a palavra de Deus, tem pessoas que se incomodam com a nossa presença no altar, tem pessoas que se incomodam com a nossa presença na igreja, tem pessoas que ficam doidos para nos sufocar, tapar nossas bocas, nos ver abatido, vocês vão entender agora. Abra comigo aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 13, versículo 47 a seguir. Amém? Mateus capítulo 13 e o versículo 47. A parábola da rede. Olha o que a Bíblia fala. O reino dos céus... Não, vou voltar aqui, ó. Vou ler Mateus capítulo 13 e o versículo 34 para os irmãos entenderem porque o Senhor Jesus sempre falava por parábolas. Jesus disse a todas estas coisas, as multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, para cumprir o que os profetas já tinham profetizado a respeito do Messias, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então o Senhor Jesus ele sempre fez questão de pregar por parábolas. Para quê? Para que levasse o público ao entendimento, para que levasse a multidão ao entendimento e principalmente os seus discípulos, para que eles entendessem como nós devemos se portar diante de Deus, como que fazemos para herdar a salvação, o que é necessário. Igual aquele jovem chegou, mestre, bom mestre, o que é necessário fazer para ter a vida eterna? Então os discípulos sempre quis saber isso do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus sempre fez questão de pregar a eles por parábolas, para quê? Para que eles entendessem. E também nós, pregadores da palavra de Deus, nós devemos se preocupar em levar a igreja ao entendimento. Eu acho muito lindo os dons de línguas estranhas, eu acho muito lindo a pregação, mas o que traz edificação é a palavra. Tem irmãos que sobem no altar, fica meia hora falando em mistério para ocupar espaço, para lembrar de alguma coisa para falar. E aquela parte que ele ficou falando em mistério, ninguém entendeu, nem ele mesmo. Só ocupou o tempo que poderia ter um outro lá pregando, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que ia levar a igreja ao entendimento. Então, aqui em Mateus capítulo 13, versículo 47, a parábola da rede fala assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tá vendo? O Senhor Jesus falou que o reino dos céus é semelhante aos pescadores que saem para pescar. Eles pegam os seus barcos, colocam aquela rede gigante e vão para o alto mar. Quando chega no ponto no alto mar, eles lançam a sua rede e ali vem tudo quanto é tipo de peixe, até lixo vem no meio, né? Não sei se alguém já pescou com rede ou já viu alguém pescar. Se for um lugar sujo, por exemplo, até lixo vem no meio, vem lata, vem garrafa PET, vem galha, vem um monte de coisa, vem peixe, vem cardo, vem tartaruga, o que tiver ali na hora que onde a rede cair, porque a rede, quando ela é lançada, ela vai assim, ó, e ela abre, tá vendo? Aí quando o pescador puxa ela, aí os chumbos que ela tem na ponta vai fazendo isso aqui, ó, vai fechando, aí tudo que tá dentro dela vem para fora.
E eles não têm tempo de ficar ali separando em alto mar, porque o espaço do barco é pequeno e o tempo deles são limitado. Então, o que eles fazem? Eles pegam tudo enquanto eles estão naquele trabalho de lançar a rede, quando eles estão naquele trabalho, né, de colheita ali, para depois ir para o trabalho de separação, aonde eles vão qualificar. Então, uma cliente chegou aqui, então eles vão puxar a rede, né, colocar tudo ali, aquele monturo, o que é bom, o que é ruim, tudo junto, no mesmo ambiente ali. Vai ficar tudo no mesmo barco. Até então caminha tudo no mesmo barco, igual Judas também, né? Vamos chegar lá. Então, quando eles chegarem na beira da praia, aí é outro processo, é o processo de separação. Então não quer dizer que você, né, não quer dizer que você está na rede, não significa que você está selecionado, né? Não significa que você está no barco com Jesus, que você vai ser salvo. Tá entendendo? Porque o Senhor Jesus não faz acepções de pessoa. Mas quando ele for separar os justos dos ímpios, o limpo do sujo, o santo do profano, nós temos que estar com a nossa vida no altar para nós não ficar fora da colheita, para nós não ficar fora do selecionamento. É isso que o Senhor Jesus está falando. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que estão na carne, tem pessoas que estão em adultério, em prostituição, tem pessoas que estão em fornicação, em masturbação, tem pessoas que não têm arrependimento, tem pessoas que não são convertidas, não nasceram de novo, que estão cheios de ódio, de mágoa, contenda, inveja, em cima dos altares, pregando, e estão pensando que foram selecionadas, estão pensando que são eleitas de Cristo, estão pensando que já estão salvas, só porque estão no mesmo barco que Jesus está, só porque está no mesmo barco que os discípulos estão, só porque está no mesmo barco que tem homens que de bom testemunho que estão, eles pensam que também estão sendo aprovados por Deus. Mas só que nós temos que entender que naquele dia, cada um de nós, irmãos, naquele dia não, por ter o hábito de falar aquele dia não, a Bíblia fala em Romanos 8, capítulo 1 a seguir, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quem está em Espírito realmente está salvo, se mantém em Espírito. Não tem julgamento para quem já é salvo. Agora aqueles que estão de engano, aqueles que foram apanhados no meio da rede e vieram e estão ali de qualquer maneira, aqueles dali vão ser separados naquele dia, se não tiver consertado, e vão ser lançados fora. Para onde? Para o fogo eterno. Para o lago de fogo. Serão condenados juntamente com Satanás e seus demônios. É isso que o Senhor Jesus está falando. Bom dia. Fui atender outro cliente ali. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus fala essa parábola, ele está falando da rede, é que nós temos que entender, então, que nós estamos num barco, irmãos. Quando nós congregamos, quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, nós estamos num barco com Jesus, mas não quer dizer que todos que estão no barco com Jesus têm pureza no coração. Não significa que todos que estão na igreja, que todos que estão no altar, que todos que falam Senhor, Senhor, são filhos de Deus, não. O Senhor Jesus falou bem claro, é filho de Deus aquele que obedece a tua palavra, né? A palavra de Deus fala bem claro, irmãos, que quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus, aí o Senhor Jesus fala que eles vêm e fazem morada em nós. Nós iremos e faremos em vós morada, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós ficamos vazios. E a Bíblia fala que a casa vazia não fica. Que quando Satanás, quando os demônios chegam e encontram aquela casa limpa e varrida, a Bíblia fala que vem mais 7 espíritos imundos piores do que o primeiro e habitam nela. Então quem não tem o Espírito Santo de Deus tem demônios. E quem tem demônios vai ser usado por Satanás para poder te perseguir, te sufocar. Então é por isso que às vezes a gente está num lugar que a gente sabe que fomos apanhados por Deus, a gente sabe que fomos lançados pelo Senhor Jesus Cristo, mas naquele mesmo lugar que nós sabemos que Jesus... E aí, Léo, Deus abençoe. Mas naquele mesmo ambiente, espaço que nós sabemos que foi Jesus que nos colocou, tem outras pessoas lá também que foi Jesus que colocou. Jesus falou que é semelhante ao reino dos céus, que o reino dos céus é semelhante a um pescador que lança a tua rede. Ou seja, ele está falando que vai colher de tudo, coisas ruins e boas. Mas aí depois vai vir um selecionamento, só depois. Mas até esse barco chegar em terra firme, você vai ter que passar tempestades
você vai ter que navegar em alto mar, você vai ter que enfrentar muitas situações, para mesmo assim depois chegar em terra firme ainda e passar pelo processo de selecionamento que é demorado. Então, é por isso que muitas das vezes aonde nós congregamos, no ministério que congregamos, ou até mesmo na própria congregação, ou aonde nós moramos, ou até mesmo entre os nossos familiares, pessoas que professam a mesma fé que nós, falam que amam o mesmo Deus que nós amamos, tentam nos sufocar. É por isso, irmãos, é por isso que Judas também estava no barco com Jesus, tá entendendo? A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus dormiu, estava dormindo ali no barco, estavam os 12 discípulos lá, todos os 12 estavam lá, Judas também estava no barco com Jesus, né, igreja? Quando eles também passaram aquela tempestade de alto mar, enquanto Jesus estava no monte orando, e o vento arrastou eles para o alto mar, Judas também estava lá no meio. E pode ver que na hora do selecionamento Judas ficou de fora. Era um traidor. Estava ali como tropeço para tentar impedir a obra de Deus ser executada na terra. E nos dias de hoje também não é diferente. Tem muitas pessoas em nosso meio que estão como pedra de tropeço para tentar impedir a obra de Deus, mas não impede. Esse negócio, não conte o teu sonho para ninguém, porque José contou. Não tem nada a ver, José contou os sonhos dele e não foi impedido. José contou os sonhos dele para os seus irmãos, para a tua família. Os teus irmãos fizeram de tudo para acabar com os sonhos de José e não conseguiu. Então não tem dessa, eu não consegui porque eu não vigiei, eu não consegui porque eu contei meu sonho para fulano, que nada, você não conseguiu, é porque ainda não chegou o tempo. Ou porque você realmente não vigiou, mas na comunhão com o Espírito Santo de Deus, na santidade. Você não andou em retidão, usou de engano. Mas hoje o Senhor Jesus está te chamando para arrependimento, porque ainda não chegou o dia do selecionamento ainda. Você ainda está dentro da rede e você ainda pode nascer de novo. Hoje talvez você está sendo uma criatura imunda, hipócrita, suja. Mas amanhã você pode ser uma criatura boa. Você pode se tornar filho de Deus por adoção. A escolha é nossa. Tem gente que fala assim, mas não é nós que deve aceitar Jesus, não é Jesus que tem que nos aceitar. Ele já nos aceitou. Ele não nos rejeitou em momento algum. Ele falou que ele escolheu a nós e não nós escolhemos a ele. Ele escolheu, mas quem cabe aceitar é nós. Eu escolhi a minha esposa para namorar. Eu escolhi minha esposa para casar, mas coube ela aceitar o pedido de casamento ou não. Amém? Ela poderia estar com outro homem, mas ela me aceitou. Eu escolhi ela e ela me aceitou. Mas eu já escolhi outras mulheres antes dela e elas me rejeitaram. Tá entendendo, igreja? E eu vejo muitas delas sofrendo hoje em dia. Então, as escolhas, irmãos, é nossa, né? Cabe nós aceitar ou não. Vem de você o sim ou não para Jesus entrar na sua vida e fazer morada. Então, para a igreja entender, e é por isso que quando eu estava ali à noite, o Senhor me trazia à memória aquela passagem onde ele fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Não podemos pegar uma candeia acesa e colocar debaixo da mesa, porque o lugar dela é lá em cima. Sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer, igreja? Que não adianta o homem tentar te sufocar, não adianta o homem tentar te calar, não adianta o homem tentar te parar, não, meu irmão. Não adianta, irmão, o homem tentar te parar. O homem pode fazer de tudo. Eles vão tentar te calar dentro da sua igreja, eles vão tentar te calar no seu bairro, eles vão tentar te calar no meio da sua família, eles vão tentar te envergonhar. Mas se você for perseverante, se você manter na comunhão com o Espírito Santo de Deus, se você se manter, firme, fiel na palavra de Deus, eles não vão te sufocar, igreja. É isso. Aí o Senhor estava assim falando comigo, meu servo. Você pode estar debaixo da mesa agora. Eles podem estar te sufocando. Mas se você tiver azeite de sobra, a tua lamparina já está acesa. E se você tiver azeite de sobra para suportar esse tempo que você está debaixo da mesa, no tempo certo eu vou colocar alguém para poder te tirar debaixo da mesa e te colocar lá em cima, lá, tá vendo aquela lâmpada lá, ó? Lá em cima. Tá vendo? Para vocês entenderem melhor, igreja, ó. Aqui é a minha mesa de trabalho, de serviço de marcenaria, ó. As lâmpadas, elas ficam lá em cima.
Aqui é minha mesa de trabalho, tá vendo? A lâmpada tem que clarear aqui, ó. Se a lâmpada tivesse aqui embaixo, não tem utilidade para mim. É isso que o homem faz com nós. Eles tiram nós lá de cima, às vezes, e põe nós lá embaixo. E Deus até deu poder para o homem fazer isso. Mas se nós se manter nesse tempo de provação, nesse tempo de humilhação, nós se manter se humilhando para Deus, em comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele te pega lá de baixo e te põe lá em cima de novo. Porque você é útil lá, minha irmã, e não aqui. Você não nasceu para ficar aqui, debaixo da mesa. Você não nasceu para ficar aí debaixo da mesa. Você nasceu para ficar lá, ó, lá em cima, brilhando. Lá que é teu lugar. Amém? Lá é o nosso lugar. É isso que o Espírito Santo de Deus falou. Então, meu servo, se tiver azeite, vai suportar a prova. Se tiver azeite, vai suportar a perseguição. Se tiver azeite, vai suportar as tentações. Mas se não tiver azeite, a lâmpada vai apagar e você já viu, é triste. Então, irmãos, é por isso que às vezes você vai estar dentro da igreja e vai falar, mas meu Deus, aquela irmã fala em mistério, chama por revelação, profetiza, aquele irmão expulsa demônio, prega bonito e está levantando contra a minha vida. O Senhor lutou para me tirar do crime, o Senhor lutou para me tirar do adultério, da prostituição. O Senhor teve um trabalho para me tirar do mundo da moda, para me tirar do mundo da fama, porque cada um de nós vem de um caminho. O Senhor teve um trabalho, usou tantas pessoas para me buscar lá fora. E agora que eu estou aqui dentro, Senhor, esse irmão que usa a mesma Bíblia que eu, congrega no mesmo ministério e professa a mesma fé, está tentando me derrubar. O que está acontecendo? É porque a rede foi lançada e trouxe coisas más também no barco. E ainda não chegamos no fim da viagem. Então só no fim da viagem que o Senhor vai separar os maus dos bons. Então enquanto isso nós temos que suportar viver no meio do lixo. Nós temos que suportar viver no meio de criaturas que não vai trazer edificação para nossas vidas. Nós vamos ter que suportar, se manter de pé, vivo, combatendo no meio da podridão. É isso mesmo, igreja. Nós vamos ter que suportar. Porque nós somos a luz do mundo, então a luz ela não tem utilidade no meio da luz. A luz ela é útil em meio às trevas. Uma luz no meio das trevas, ela lumia. Mas uma luz aqui está de dia. Se eu colocasse essa lâmpada lá fora, ela não ia precisar o sol é mais forte que ela. Então é isso, igreja, né? Não significa que as pessoas estão no barco com nós, eles estão com o mesmo intuito, com as mesmas intenções. Não, é porque Jesus lança a palavra. Quando eu faço um culto aqui, por exemplo, sobre a laje da minha casa, eu creio que cerca de umas 3.000 pessoas são alcançadas por esse som, porque ele alcança cerca de 4 a 5 bairros aqui. Então as 3.000 pessoas ouvem, a palavra está sendo lançada para todos, sem exceção. Então quem acata, que se alguém se sente atraído pelaquela palavra, vem junto. Mas muitos vêm ali, né, irmãos, com a mente impura e sem o desejo da salvação, sem sinceridade, sem aquebrantamento. Então, é isso que o Senhor Jesus está falando, que a rede é a palavra. A palavra de Deus é lançada sobre todos, né, irmãos? Então, no meio desta palavra, muitos vão vir pela palavra, mas poucos vão permanecer no Espírito. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Deus abençoe.